Bom dia, queridos. Estamos no Tratando a Alma em tempos de distanciamento e de confinamento social. Que Deus abençoe a sua vida nessa segunda-feira, dia 6 de abril, início da semana de luta para todos nós. Que o Senhor faça da sua semana abençoada e abençoadora. Nós estamos no Salmo 23, o Salmo que diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz mansamente às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Existe um provérbio muito antigo que diz assim: primeiro você faz as suas decisões, depois as suas decisões fazem você. É exatamente assim. Você toma uma decisão e depois sofre as consequências dela. Tanto as decisões mais graves, mais sérias, quanto as mais corriqueiras, as mais simples do dia a dia. Por exemplo, com quem você vai casar, se você vai ter filhos ou não, qual vai ser a sua profissão, onde você vai trabalhar, se você vai congregar em alguma comunidade de fé, mas também como é que você vai gerir os problemas da sua vida, se você compra ou não aquele objeto, se você mantém ou não aquela amizade, se você persiste ou não naquela opinião, naquele posicionamento. Mas a verdade é que nós vamos fazendo as nossas decisões e as nossas decisões vão fazendo a nossa vida, vão dando o caminho pelo qual nós vamos percorrer. E isso tem muito a ver com esse texto, porque ele diz que o Senhor é quem me guia. E o Senhor me guia na sua justiça. O Senhor guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Então me parece que há uma relação direta entre as minhas decisões, os meus posicionamentos e a vontade de Deus para a minha vida, ou entender que caminhos de justiça são esses para a minha vida. A gente vive uma época de muitos clichês, né? Um deles é aquele que diz assim: Deus sempre tem o melhor para você. Toda vez que a gente pensa nesse clichê, a gente pensa em algo circunstancial. Por exemplo, perdi o emprego. Ah, Deus tem algo melhor para você. Você vai conseguir um emprego melhor. Ah, eu terminei com meu namorado. Ah, fica tranquila, Deus tem algo melhor para você. Você vai conseguir um namorado muito melhor. Ai, ai. Fui roubado no meu carro. Fica tranquilo, ó, Deus tem algo melhor para você. Tem uma BMW, uma Mercedes te esperando. Isso tem alguma realidade? Ou será que está nas esferas das coisas fáceis de dizer para fazer a gente sorrir? Sabe, queridos, a gente vive um momento de muita luta e todas as autoridades estão dizendo que essas 2 próximas semanas serão cruciais. Uma pessoa me perguntou: pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Que eu toque a minha vida normalmente ou que eu fique confinado em casa? Qual é a vontade de Deus? Olha, queridos, a vontade de Deus, ela se manifesta de muitas maneiras. Primeiro, há uma vontade de Deus que é soberana. É aquela vontade quando Deus vem e fala. E quando Deus vem e fala, Deus não paga mico. Deus, ele é onisciente. Para Deus não há passado, presente nem futuro. Ele sabe muito bem o resultado e Deus jamais vai sair do seu trono de graças, descer até você, falar algo para você que não se realize. É mais ou menos assim, como aconteceu ali com o profeta Jonas. Vai para Nínive, aí Jonas vai, pega um barco para Tarso, para o outro lado, vai para o outro lado do mundo, ou seja, fugindo da vontade de Deus. Aí vem a tempestade, vem os marinheiros lançando a sorte e cai sobre Jonas, e Jonas é colocado no mar,
e aí vem um peixe grande e o engole, ele fica no ventre desse peixe, que depois o vomita na praia, e aí ele tem que ir para onde? Para Nínive. Ou seja, se você recebe do Senhor uma vontade soberana de ir para Manaus, e você pega um avião para ir para Porto Alegre, alguma coisa vai acontecer, nem que seja uma alteração no eixo magnético da Terra, os pontos cardeais vão se confundir, o avião estava indo para Porto Alegre, mas vai pousar em Manaus. Vontade soberana de Deus. Deus chamou Moisés para que ele liderasse o povo na libertação do Egito. Chamou Moisés no meio de 2 milhões de homens. Chamou um. Há pessoas que vão passar a sua vida inteira sem saber qual é a vontade soberana de Deus, porque ela é de Deus. E Deus sempre, quando a manifesta, nunca é para algo umbigado, algo que tem a ver só com a sua vida, com a sua realidade. Sempre tem um propósito maior a partir de você. Existe também a vontade moral de Deus, que está expressa na sua palavra, que está expressa em todos os direcionamentos que a palavra de Deus nos dá, como lâmpada para os nossos pés, como luz para os nossos caminhos. Tem mentira, tem injustiça, tem violência, tem agressão, tem ódio, tem ira, tem inveja, tem cobiça. Então Deus não está nisso. É a vontade moral de Deus, do Deus que é verdade, justiça e amor. E a gente estudando a palavra, acompanhando a vida dos personagens bíblicos, a gente vai compreendendo claramente essa vontade moral de Deus. Inclusive, olha, se a gente pensar na vontade moral de Deus, ela resolve basicamente 98% das nossas indecisões. Porque se não tem verdade, nem justiça e nem amor, a gente tem que pular fora. Mas e a vontade específica? Ela existe? Será que Deus vai me dizer se eu devo ou não ficar no distanciamento social? Será que Deus vai me dizer se eu devo me casar com a Mariazinha ou com a Clarinha? Será que Deus vai dizer se eu devo comprar um apartamento ou então uma bicicleta? Como é essa minha relação com Deus? Aquilo que Deus me fala na minha subjetividade, a palavra de Deus que soa dentro de mim, que muitas vezes é falada na minha consciência, como é que isso se processa? Isso é muito singular, é muito de cada um de nós. Por isso eu quero te dar algumas dicas. A primeira delas, diz a Bíblia em Tiago 1,5, peça a Deus sabedoria, que a todos dá liberalmente. Peça a Deus que ilumine seu entendimento, que clareie seu entendimento. Peça a Deus sabedoria. Segundo, coloque-se dentro da vontade moral de Deus. Há uma coisa que está na esfera da sua decisão, de obedecer ou não o Senhor. Então coloque-se dentro da vontade moral de Deus. Terceiro lugar, ore. Fale com Deus. Converse com Deus. Exponha para Deus a sua dúvida, exponha para Deus a sua questão. Não existe oração feia. Feia é não orar. Feio é ficar se escondendo através de orações que na verdade não tem sentido nenhum, não falam de verdade alguma, não falam daquilo que é a sua realidade, nem a sua dor, nem a sua perplexidade, nem a sua dúvida. Deus não lida com mascarados, não tenha medo de Deus. Abre o teu coração e fala com Deus. E entenda que falar com Deus é ouvir Deus. Orar é ouvir. Orar não é só falar, orar é ouvir. Orar é ficar calado. Orar é esperar a manifestação de Deus no seu íntimo. Orar é ter essa sensibilidade de ouvir a voz do pastor e o seguir. Orar é se colocar numa profunda posição de dependência total de Deus. É singular, é pessoal, é íntimo. É a sua oração. Ninguém vai poder orar a oração que só você poderá fazer. A sua oração, a sua partilha, a sua entrega, a sua experiência com Deus, de ouvir Deus.
mas também busque bons conselhos. Nós lemos lá em Provérbios 15, 22, que pela falta de bons conselhos, os projetos fracassam. Mas alguém já disse que buscar conselhos é a arte de encontrar alguém que pense exatamente como você. Cuidado com isso. Eu estava analisando os 2 principais sites de notícias nesse momento aí de luta contra o coronavírus. Existe um site que não é que ele está falando a verdade e a mentira, mas tudo que é mais complicado, tudo que é negativo, tem uma extensão tremenda. E as coisas positivas têm um espaço menor. Aí fui para o outro site que é o contrário. Tudo que é positivo, tudo que tem sido feito de avanço no combate contra essa doença tem uma extensão tremenda, e o que está assim, falando de uma realidade mais dura e crua é diminuto. Qual dos dois está certo? Se você perguntar, por exemplo, para alguém que está com sérias dificuldades financeiras, talvez perdendo o seu trabalho, fechando o seu negócio, se deveria entrar nesse distanciamento social, talvez ele diga não. Mas se você perguntar também para alguém que acabou de sepultar um querido por conta dessa doença, se ele deve viver a vida livre, leve e solto, ele também vai dizer que não. Então você tem que buscar conselhos, mas buscar conselhos não é se apropriar da verdade do outro para você. Buscar conselhos é, primeiro pedindo sabedoria a Deus, depois colocando-se dentro da vontade moral de Deus que está expressa na sua palavra, e em terceiro, depois de muita oração, se sensibilizando para ouvir o pastor. Aí a gente vai e colhe as opiniões, sabe das informações, e é bom que sejam informações plurais, que a gente tenha os 2 lados da moeda, ou demais lados dessa questão, para que você possa então chegar às palavrinha mágica. Responsabilizar-se. Eu preciso me responsabilizar por mim e preciso me responsabilizar pelo meu próximo. Porque uma vez Jesus foi perguntado sobre a lei de Deus, sobre a vontade de Deus. E ele disse assim: a lei de Deus é: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, ter o meu coração, o centro da minha vontade, todo voltado para o Senhor, e querer o bem de todos, até do meu adversário e quem sabe até do meu inimigo. Ou seja, eu tenho que me responsabilizar em amor por mim e pelo meu próximo. Eu tenho que colher tudo isso e entender que as consequências da minha decisão estarão sobre mim e as pessoas que estão próximas a mim. E eu tenho que me responsabilizar por isso. Certa vez um rapaz que trabalhava na contravenção e se converteu a Cristo me procurou perguntando assim: pastor, eu tenho que largar o meu trabalho porque Jesus quer que eu faça isso? Eu falei: não, não é assim. Você deve largar o seu trabalho na contravenção. Se você entende e assume a responsabilidade de tomar essa decisão, porque você aceita que essa seja a orientação de Jesus, porque a responsabilidade será sua, sempre sua. É claro que o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele é quem me guia, Ele está ao meu lado. Jesus disse: estarei com vocês todos os dias de suas vidas. O apóstolo Paulo fala que nada nos separa do amor de Deus. A presença de Deus na nossa vida se dá pelo Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus que habita em nós. Deus está conosco nessa vida e por toda a eternidade. Mas Ele me deu a vida para que eu a viva. Gálatas 6,7 diz assim: tudo que a gente planta, consequentemente a gente há de
colher. Então eu preciso me responsabilizar por mim e me responsabilizar pelo outro. Não fale nada para o outro que você não vá sustentar essa mesma coisa se passar por um aperto. Tem pessoas que dizem coisas, mas não estão implicadas com ela. Vai, vive a vida leve e solta, mas ela mesma está em casa. Ou então, fala assim, não, fica aí. Estão ganhando com isso, porque tem muita gente ganhando horrores no meio dessa crise. Pastor, então, para que lado eu vou? Você vai para o lado daquilo que Deus falar no seu coração. E daquilo que você entender ser o correto fazer, assumindo a sua responsabilidade. E tem um texto da palavra que diz que o Senhor estará com você. Não se preocupe se você decidiu errado e vai ter que mudar de opinião. É do homem, é natural do homem rever seus caminhos. Graças a Deus por isso que há o repensamento, que há o refletir, que há o arrepender-se. Graças a Deus que nós podemos, mesmo que tenhamos tomado uma decisão errada, mudar agora o rumo da nossa vida e transformar algo que estava numa maldição em uma bênção. Como também eu posso estar no caminho certo, o caminho abençoado, mas começar a fazer coisas que vão transformar esse meu caminho tão abençoado num caminho de muita dor. O Senhor está contigo. Diz Isaías 41:13, porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. O Senhor é o pastor, nós somos a ovelha. Ele nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O seu nome está linkado em nós. Deus é comprometido com a nossa vida. Então, vamos nos comprometer com Ele. Vamos nos responsabilizar por nós mesmos e pelo próximo. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Vamos querer o bem de todos. Vamos ser sábios, prudentes, sensatos, tardios em falar, sensíveis à dor do outro. E o Deus de paz e misericórdia há de nos abençoar e nos conduzir como a sua palavra nos promete. Que Deus te abençoe grandemente nesse início de semana de luta. Que a sua vida seja muito abençoada e abençoadora. Um forte abraço. Feche os seus olhos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com você e a sua família. Amém. Deus te abençoe, querido. Um beijo no coração.